Olá, voltei! Olha nós aqui de novo! Voltamos para mais um período de estudo, mais um momento que nós vamos passar aqui em busca do conhecimento à luz da palavra, e dessa vez a gente vai falar sobre política atual. Vamos falar sobre política e religião. Nós estamos vivendo um tempo que é muito precioso, nós como filhos do Eterno, nós como cristãos, nós como cidadãos entendemos à luz da palavra de Deus sobre esse assunto tão relevante nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Nós estamos aí às vésperas de uma eleição muito importante e eu queria falar com você hoje sobre isso. Vamos já iniciar chamando a presença do Espírito, fazendo essa oração, porque sem ele não tem como a gente receber sabedoria e discernimento. Então, como tem uma música que sempre fala, sem ti não irei, se o Senhor não vier, eu também não faço. Vamos lá? Feche seus olhos, feche seus olhos. Abba, nós queremos nesse momento te agradecer por essa rica oportunidade que nós temos de receber o ensino, receber a sabedoria, receber discernimento à luz da tua palavra. Nós lançamos sobre ti agora tudo aquilo que nos tira atenção, tudo aquilo que nos rouba ou tudo aquilo que nos engana. Nós abrimos mão agora, nós abrimos mão do nosso entendimento humano, carnal, para receber a visão espiritual desse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui e agora abrimos mão de tudo aquilo que nos rouba. Nós queremos ser a igreja nesse tempo, nós queremos ser uma igreja, um povo, Pai, que entende o tempo que está vivendo, entende a geração, compreende os movimentos da geração a qual nasceu e foi enviado, entende o momento da nação a qual pertence. Então nós queremos te pedir à luz da tua palavra que o Senhor venha nos dar esse entendimento, nos dar essa clareza. Fica conosco, Espírito Santo. Nós precisamos de ti. Nós precisamos que o espírito de sabedoria, de conhecimento e discernimento seja derramado sobre nós nesse momento, para que a gente possa entender, compreender. Então nós te pedimos que o Senhor venha fazer em nós uma transformação. Nós abrimos o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração para isso. Assim como a tua palavra em Romanos 12 diz que não é para nós nos conformarmos com este século, mas que nós venhamos transformá-lo através da renovação da nossa mente, para que assim nós venhamos sim experimentar qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso estamos aqui, Senhor, nós desejamos, nós queremos, nós buscamos essa vontade tua, que é boa, perfeita e que nos agrada. Fica conosco, nos ativa para esse tempo. Nós queremos, Senhor, ser envolvidos na tua história, nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então nós te pedimos, nos envolve, porque nós queremos entrar na história da igreja nesse século, nesse tempo. Nos envolve para que assim a gente possa desenvolver conhecimento diante do Senhor. E assim também possamos nos manifestar com autoridade e poder no teu nome, Jesus Cristo. Por isso te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus! Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, pega a sua caneta, lápis e bora lá. Eu queria falar com você para a gente iniciar esse estudo aqui, porque nós vamos estudar hoje sobre política atual, política e religião, tá bom? Nós precisamos entender o que está acontecendo nesse tempo, neste século que nós estamos vivendo. Nós precisamos compreender à luz da palavra de Deus tudo aquilo que está nos envolvendo, não é? A gente não está aqui para falar de uma pessoa desse ou daquele, mas a gente precisa compreender o tempo que nós estamos vivendo como igreja, não é? Se você for procurar ao longo da história desse livro aqui, você vai ver que a igreja ela foi pontual, e não só na Bíblia, mas de alguns homens também que não estão descritos na Bíblia, mas eles fizeram a diferença no seu tempo. É assim que nós precisamos parar para observar o que nós estamos vivendo hoje e ter um coração aberto para receber o ensino do Senhor, para que a gente possa ser envolvido na história dele nesse século, nesse tempo, e nos desenvolvermos, né? Porque quem não se envolve
não se desenvolve, não tem jeito. E eu queria, antes da gente começar a falar, eu queria trazer à tua memória aquilo que nós estudamos. Se você não assistiu ainda os 2 vídeos anteriores que eu postei aqui sobre política à luz da palavra de Deus e eleições à luz da palavra de Deus, eu quero te ativar a você voltar lá. Por quê? O que nós vamos falar hoje tem muito a ver com isso, tem muito a ver com os outros 2 vídeos, porque nós compartilhamos que lá no Salmo 115, versículo 16, a gente não vai abrir agora, mas anota aí, porque já faz parte do nosso estudo de hoje, que fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Você vai entender isso no vídeo anterior, que nós falamos sobre a nossa responsabilidade, a autoridade, o poder que nós carregamos aqui, entendendo, compreendendo essa verdade. Não é? Nós falamos também que Deus, Ele deu-nos autoridade. Ele nos deu autoridade sobre a terra. Ele deu autoridade sobre os homens quando Ele, ali naquele momento em que Ele estava curando, né, um paralítico, o Senhor, Ele curou e revelou isso ali para os seus discípulos, que aquela autoridade Ele tinha dado aos homens. Eu queria que você abrisse comigo Salmo 8, para a gente começar esse estudo de hoje, falando sobre política atual, tá bom? Eu acho que esse vai ser o tema. Não sei ainda qual vai ser o tema, se vai ser política e religião atual ou política atual. Mas enfim, é sobre isso que nós estamos falando e eu quero te ativar, você vir com o coração pronto, disposto a aprender, ou talvez ouvir uma opinião que faça você refletir e fazer as suas considerações, isso é muito importante. Tá bom? Então vem com o coração leve, disposto a você ouvir e se permitir ser convencida pelo Espírito e não por mim, tá? Mas enquanto você abre aí a sua Bíblia em Salmo 8, eu queria falar com você sobre Charles Spurgeon. Tem uma frase que Charles Spurgeon, ele disse assim: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Charles Spurgeon foi um homem, um pregador, um pastor batista, né, que ele, na sua época, na sua geração, ele pregava sermões que tocavam corações. E ele foi intitulado como Príncipe dos Pregadores. A época de Charles Spurgeon, eu anotei aqui só para a gente ter uma reflexão e para você entender que para cada geração tem um povo que se levanta, tem pessoas chaves dentro dessa geração que vai ativar outros e assim vai fazendo parte da história. Charles Spurgeon, ele nasceu em 1834 e faleceu em 1892, ou seja, com 57 anos. Charles Spurgeon faleceu, mas deixou um legado, deixou uma história. Ele está registrado na Bíblia? Não, mas deixou ensinamentos, e não só sobre isso. Eu acredito que você, como uma pessoa que lê e que busca conhecimento, deve saber, ou ter mais ou menos um pouco de conhecimento de quem foi Charles Spurgeon. Qual a relevância que ele teve na sua época, na sua geração, não é? Ali na cidade onde ele estava vivendo. O que ele fez, né, pro protestantismo. Então isso é muito importante. E essa frase, quando ele fala que só os tolos acreditam que política e religião não se discutem, isso, né, é pra gente refletir hoje, porque ele fala, e eu disse isso também no vídeo anterior, né, a gente não pode ter esse discurso, né, que política e religião não se discute, elas não se misturam, elas estão totalmente misturadas, e eu disse também nos vídeos anteriores que a Bíblia fala sobre isso, e a Bíblia é para nós que somos filhos, né? Quando ele diz que só os tolos falam isso, você vai observar que ele fala que é por isso, por causa dessas pessoas tolas que não discutem sobre religião e política, não associa, né? Não tem esse entendimento. É por isso que os ladrões, eles permanecem no poder. É por isso que os falsos profetas continuam a pregar. Então ele dá o porquê. Entende? Então é importante a gente parar para pensar sobre isso, é importante a gente parar para refletir sobre isso, porque muitas pessoas, elas ficam até bravas. E o que significa política? Política significa a arte de governar.
Alguém que tem o dom de governo para uma nação. Alguém que tem esse dom. Antes da gente chegar aqui, não está no nosso estudo, mas é Romanos. Eu acho que é Romanos 10, se eu não me engano. Peraí. Que fala sobre os dons, né? Romanos 10, meu Deus, me ajuda. Eu me lembrei agora disso aqui. É Romanos 12 mesmo? Ai, Jesus, me ajuda. Sabe aquele versículo que fala sobre liderar? Quem tem o dom de liderar, que lidere. Né? Quem tem o dom de presidir, que presida com bom êxito, sabe? Eu acho que é Romanos 12 aqui. Espera. Eu não me lembro muito bem aqui agora. Agora eu não sei se é Romanos ou se é Coríntios, né? Ah, meu pai, olha onde eu fui entrar. Ai, gente, é tanta coisa. Minha cabeça ferve. Minha cabeça ferve. Ai, Jesus, me ajuda. Me ajuda. Ó, tem 1 Coríntios 12 e tem Romanos 12. Romanos, Espírito de Deus, apareça. Por aqui. Romanos 12, Romanos 13 também fala. Enfim, eu não anotei aqui porque é o que veio na minha cabeça agora, né? Então, quando a gente fala de política, voltando onde eu parei, a gente está falando de alguém que tem a arte de governar. Ele tem a ciência de governar. É uma pessoa que ela tem esse dom. E um desses versículos fala sobre isso, sobre quem lidera, que lidere com zelo, que lidere com amor, porque ele está liderando para outros. A Bíblia fala que no reino de Deus, maior é aquele que serve. Não serve um ou outro, serve a muitos. Entende? Então, quando Charles Spurgeon está falando aqui sobre política, ele está falando sobre alguém que tem esse dom de liderar, de governar. Ele tem ele sabe lidar com essa arte, ele sabe tratar, entende dessa ciência de governar. E quando a gente fala de política, a gente está falando de política não, religião. Quando a gente fala de religião, a gente está falando no latim grego, no latim, eu acho que não é o grego, mas dentro do original da palavra, o significado é o ato de religar o homem a Deus, religar o homem à sua divindade, religar o homem à sua criação. Então você observa que está totalmente conectado? Você observa? Porque a política, ela fala de um dom, de uma arte, de uma ciência de governo, de liderança. Já a política fala do ato de religar. Então está totalmente conectado, a gente não pode falar que não. Por isso que Charles Spurgeon falava que só os tolos não discutem esses dois assuntos juntos, que está totalmente relacionado. Entende? Então, para esse tempo, para o tempo dele, ele foi pontual em todas as questões, tanto é que ele deixou registrado essa frase. Quando você vai para 1929 até 1968, a gente ouve uma frase muito pontual que fala até hoje nos nossos corações, de quem? Nada mais, nada menos que Martin Luther King. O que Martin Luther King disse no seu tempo, na sua geração, você tá vendo que tá falando de tempos totalmente diferentes, séculos diferentes. Já Martin Luther King, a frase famosa que ele falou foi qual? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, qual que era a preocupação dele? E aí, a gente vai ver que quem foi Martin Luther King? Ele foi um pastor também batista. Um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Ele foi, sim, um ativista político. Ele também foi um ativista político que reivindicava salários dignos. Ele era alguém que era oposto, né, ao trabalho. Ele lutava pelo trabalho digno, né? E por um salário digno também para os negros. Então você vê que era alguém que era pastor e estava totalmente ligado dentro dessas questões políticas. E ele disse que a preocupação dele não era o grito dos maus. Os maus vão gritar, os maus vão se manifestar mesmo. A preocupação dele era o silêncio dos bons. Então você vai observar que a palavra de Deus, quando fala sobre política e religião, ela está totalmente conectada. E esses dois homens, Charles Spurgeon e Martin Luther King, que na hora que eu estava pensando sobre isso, porque
como a gente está numa esfera assim de estar liderando algumas pessoas, então as pessoas elas querem saber, e eu sou do estudo, eu amo estudo, quem me conhece sabe. Então pega a sua Bíblia e abre aí em Salmo 8, que a gente vai ler aqui. Por que eu estou fazendo essa introdução aqui? Para você entender que em cada época houve pessoas, homens e mulheres pontuais na sua geração, na sua época, no seu tempo, no seu século, que falaram coisas que até hoje está falando no nosso coração, até hoje fala em nós. Entende? Vamos aqui para a palavra, olha no Salmo, capítulo 8, versículo 4. Você chegou aí? Pegou sua Bíblia? Já pegou Bíblia, caneta, lápis? Então simbora. Olha o que fala aqui no versículo 4 de Salmos 8. O que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Verso 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Verso 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Olha aqui o selo de Salmo 115 que nós falamos no outro ensino, no outro momento que nós paramos para estudar a palavra de Deus. Sobre política, sobre eleições, à luz da palavra. Você entende que quando o Senhor fala ali no Salmo 15 que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens? Você percebe que aqui ele está falando quem é o homem para que dele se lembre? Quem é o filho do homem para que o Senhor o visite? O Senhor criou o homem e mulher um pouco menor do que ele mesmo. Gente, se você for para Gênesis 1, 26, você vai ver que o Senhor fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Domine ele sobre todas as coisas. Entende? Então você precisa entender que há sim uma autoridade sobre nós, há sim um poder sobre nós. E nós falamos sobre isso. Nós fomos criados inferior somente a Deus. Então nós temos uma autoridade na terra. É disso que eu tô querendo fazer com que você entenda mais uma vez pra gente começar. Eu sei que eu falei sobre isso nos outros vídeos, mas é importante frisar isso pra você entender a tua responsabilidade. Porque senão a gente se coloca dentro de uma caixinha de religião e acha que a gente não tem responsabilidade na sociedade falando em política, como cidadãos. Entende? Você percebe que ele fala que aqui no versículo 6... deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ou seja, como eu disse lá em Gênesis 1, o que o Senhor disse? Que ele domine sobre todas as coisas. Então Deus deu domínio, Deus deu poder, Deus deu autoridade ao homem, à humanidade, para governar todas as coisas que foram feitas pela mão do Senhor. Aí ele fala, e sobre os seus pés ele pôs tudo. Entende? Então nós precisamos parar para pensar. Lembra que nós falamos, como eu disse, em... acho que eu falei Marcos, né, gente? Mas foi Mateus 9, 8. Que ele fala que ele nos deu a autoridade. A autoridade de Jesus ele deu para nós. E aí, a gente não vai abrir, mas eu gostaria que você anotasse aí, porque eu também vou fazer de tudo para que esse vídeo fique pequeno, gente. Por mais que eu corra aqui, mas ó... meus cotovelos falam, e é muita coisa. A palavra de Deus ela é riquíssima. A palavra de Deus ela é riquíssima. E parece que assim, um texto vai puxando o outro e vai clarificando o outro. Você vê que vai vindo, como eu lembrei ali dos dons de 1 Coríntios 12 e Romanos também, tá por ali. Se não for um desses, você procura aí, depois comenta aqui, coloca nos comentários, ó, o versículo era esse. E aí você vai estar me ajudando muito, tá bom? Então não deixe de comentar aqui, não deixe de fazer o seu comentário, não deixe de curtir, não deixe quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, você está contribuindo para o anúncio do evangelho. Por quê? Porque o YouTube ele entende que esse assunto é relevante, ele começa a entregar para mais pessoas. Então quando você participa, curtindo, comentando e compartilhando, você também está contribuindo com o anúncio da verdade e do evangelho do Senhor Jesus, tá bom? Então, se você achar o versículo aí, por favor, coloca aqui nos comentários para mim anotar no meu estudo aqui, para mim não me esquecer disso. Bora! E eu quero te falar uma coisa. Lembra também que nós estávamos falando de Marcos 9, que o Senhor deu autoridade? Quando você vai lá para Marcos 16, Mateus 9, 8,
Eu falei sobre Deus nos dá autoridade. Ele deu tal autoridade para curar pessoas, tal autoridade sobre a terra para os homens, ali quando ele estava curando um homem em Cafarnaum. Mas lá em Marcos, capítulo 16, no versículo 17, eu queria que você abrisse comigo bem rapidinho para a gente trazer luz aqui, né? Porque, afinal de contas, também é a luz da palavra que nós estamos estudando e glória a Deus por isso. Sabe por que eu fico preocupada, gente? Porque o povo não tem paciência para ficar escutando áudio, vídeo longo. Só que, gente, eu sou intensa. Meu Pai eterno. Eu não consigo fazer por enquanto, mas o Senhor pode me ensinar, porque eu também posso aprender, né? Fazer as coisas assim em 5 minutos. Porque eu acho que é tão profundo. É você adentrar mesmo em água. Você vai começando a caminhar com o Senhor, as águas vão no tornozelo. Você vai um pouquinho mais, elas estão indo pro joelho. Daqui a pouco elas estão nos lombos. Daqui a pouco você tá nesse oceano. Ai, meu Deus, querendo cada vez mais se afogar nesse oceano de amor e conhecimento. Olha, chega aí, Marcos capítulo 16, olha o que fala no versículo 17, para você entender com relação à autoridade também, para que a gente possa chegar sobre política atual, o que está acontecendo nesse tempo agora, para você entender. Marcos capítulo 16, versículo 17 fala assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Olha lá, ele fala: expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Olha o versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ou seja, para nós que somos filhos e precisamos entender o poder e a autoridade que atua em nós, senão não tem como a gente manifestar sinais. Você entende a importância de eu te falar e você ter esse conhecimento? Porque às vezes a gente fala: poxa vida, os milagres de Jesus não estão acontecendo. A Bíblia fala que Deus, ele é imutável, ele não muda. Então, só não está acontecendo os mesmos milagres que Jesus fez aqui, as mesmas, na mesma proporção, porque muitas vezes a gente não tem conhecimento. E lá no livro de Amós, agora não me lembro se é Amós ou Oséias, que fala que quando a gente rejeita o conhecimento, o Senhor nos rejeita. E não só nós, mas a nossa descendência. Se você souber, também anota nos comentários para enriquecer esse vídeo. Olha aí, vamos fazer parte do que está acontecendo. Eu quero te dizer, quem não se envolve, não se desenvolve. Então anota aí. Ficou a dica, eu não tenho certeza se é Amós ou Oséias, mas é um desses dois. Isso eu tenho certeza. Você entende? Então, a gente precisa compreender, porque se eu me nego a conhecer, o Senhor, ele também me nega, porque é responsabilidade nossa. Ele fala que o meu povo só é destruído por falta do conhecimento. E eu acho que é Oséias. Eu quero ver você colocar nos comentários aí. Vamos, bora crescer no conhecimento. E não só na graça do Senhor, tá bom? Você percebe? Você percebe aqui que os discípulos, eles começaram a pregar em toda parte. E quem estava cooperando com eles? O Senhor. O Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra por meio dos sinais. Então, peraí, se eu estou entendendo quem eu sou, eu vou ir por toda parte, pregar a palavra de Deus. O Senhor vai cooperar comigo, confirmando a palavra. Ele vai confirmar a palavra que eu estou falando, a palavra que eu estou pregando. Por meio do quê? Por meio dos sinais. Então essa autoridade está sobre nós. Só que não tem como a gente começar a fazer e as coisas acontecerem se a gente não tem entendimento de quem nós somos, a autoridade e o poder que nós carregamos. Entende? Nós detemos, eu e você detém o poder e a autoridade. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Lembra lá de João, capítulo 1, versículo 16? Nós somos filhos de Deus e os filhos de Deus têm sim poder e autoridade. E o diabo, quando ele fala que todo o poder da terra foi lhe dado, ele está mentindo. O diabo, ele só tem o poder que você dá para ele por meio do pecado.
Do contrário, ele não tem poder. Quando ele fala que todo o poder da terra foi lhe dado por meio de quem? Foi lhe dado por meio do homem, por meio de todas as vezes que eu peco, de todas as vezes que você peca, você está transferindo a tua autoridade, o poder que você tem sobre a terra para o diabo. Porque o diabo não tem esse poder, quem tem esse poder sobre a terra somos nós. Entende? Então o diabo ele só tem o poder que a gente dá para ele por meio do pecado, por meio da prática do pecado. Senão ele não tem esse poder. Entende? Eu queria que você parasse para pensar comigo, porque se você for analisar a última eleição que nós vivemos e essa agora, né, que está prestes a acontecer, eu fiz uma anotação aqui que na última eleição e nessa, o que nós vamos decidir não é a escolha de um governante. Não é a escolha de um governante, mas a escolha de uma ideologia. De uma ideologia que vai reger os nossos costumes. Se você for analisar em 2018 como se deu as eleições, né, e da maneira que nós estamos vivendo hoje, nós não vamos simplesmente escolher um governante ou governantes sobre nós. Nós vamos estar escolhendo sobre qual ideologia vai sim reger os nossos costumes. Qual ideologia vai reger a nossa moral. Qual? Entende? Então é importante nós pararmos para pensar sobre a política atual e agora a gente entra nesse assunto. Agora a gente passa a falar sobre política atual, sobre a atual situação do Brasil nesse tempo que nós estamos vivendo. Então não é simplesmente escolher sobre um governante, não é simplesmente escolher esse ou aquele. Nós vamos estar escolhendo por qual ideologia moral, por qual ideologia que vai reger os nossos costumes. Aí eu te digo, bem-vindo à guerra cultural. Por quê? Quando a gente para pensar, a gente vai ver que nós estamos vivendo uma guerra cultural. Porque nós estamos falando de ideologias. O que é ideologia? Ideologia, gente, tem algumas pessoas que eu converso, e quando fala de ideologia, elas já associa a pessoas que têm opções sexuais, né, de homoafetividade. E não, ideologia é um conjunto de ideias. A gente tem que pensar no conjunto, não em uma coisa só. Por isso que eu estou falando que a escolha agora, nessa questão atual que nós estamos vivendo, a escolha não é por um governante específico, não é por X nem por Y. Nós vamos estar escolhendo por qual ideologia vai reger os nossos costumes. Qual é a moral que vai nos governar. É disso que nós estamos falando. Então a gente para observar que nós estamos vivendo uma guerra cultural. Não é? E quando a gente fala sobre princípios e valores, você precisa escolher por aqueles que você acredita. Qual é dos governantes que estão falando e que não só falam, mas acreditam, porque vivem aquilo, daquilo que crê. Então você tem que escolher não por esse ou por aquilo, mas por aquilo que você acredita, por aquilo que consolida a sua fé. Entende? Você precisa entender isso. E se a gente for parar para observar, o anticristo, ele já está atuando. Ele já tem atuação na Terra. Porque quando a gente para pensar que a gente tem a escolher, né, um governante que ele é pela vida e um outro que ele é pela morte no ventre, você já tem um parâmetro aí. Quando você para escolher um governante que ele prefere matar jovens por meio de vício, dependência, e você tem um governante que ele preza, né, para manter proibido, para que jovens não se matem, você já tem um parâmetro aí. Quando você pega para analisar um governante que ele quer fazer com que pequenos crimes se tornem legítimos sem culpa nenhuma, e você pega um que faz com que as pessoas elas sejam responsáveis pelos seus atos. E aí a gente está falando de uma rebelião, a gente está falando de uma anarquia, de uma bagunça toda. Então é sério que nós estamos falando. Eu queria que você chegasse comigo em 2 Coríntios, porque nós vamos falar agora aqui a respeito do que está acontecendo atualmente, para que você compreenda que vai muito além. Não vai embora, fique aqui, tenha paciência, tá bom? Olha o que fala aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, e você lesse comigo do versículo 1 ao 4. Olha o que fala aqui. Portanto, visto que temos este ministério,
segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, denunciamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam. Denunciamos as coisas que, por vergonhosas, estão secretas, não andando com engano. Ó, eu tô no versículo 2, tá? De 2 Coríntios 4. Preste atenção no que está sendo dito aqui. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu. Preste atenção. Nem torcendo a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Olha isso. Olha o versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo, por isso que eu falei que nós estamos numa guerra cultural. Por isso que eu falei que não é sobre um governante X ou Y. Deixa eu te falar uma coisa, nós não podemos escolher partidos, nós não podemos escolher pessoas, nós temos que escolher por princípios. E se amanhã ou depois, esse ou aquele que você escolheu, abriu mão daqueles que são princípios eternos, que você valoriza porque é princípio de Deus, são valores de Deus, então você não está mais com essa pessoa. Porque nós caminhamos por aquilo que o Senhor nos determinou. Então não é simplesmente uma aliança que eu tenho que fazer com essa pessoa e acabou. Não, eu tenho uma aliança com ela porque ela tem uma aliança com Deus. Entende? Você está entendendo o que eu estou falando? Você observa, o que ele está falando? Que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Gente, deixa eu falar uma coisa, tem muitas pessoas que, por mais que você fale, elas não conseguem compreender. E não é só sobre questões de política. Não é só sobre questões de religião. São coisas pontuais que nós estamos vivendo nessa geração, nesse tempo, nesse século. Exatamente nesse momento que nós estamos vivendo. E por mais óbvio, por mais claro que estejam as coisas, até aqueles que hoje têm um pouco de conhecimento da palavra de Deus porque praticam igrejas cristãs, seja católico ou seja evangélico. Entende? São cristãos, católicos ou evangélicos, são cristãos, então tem um pouquinho de entendimento, mas você observa que até muitos de nós estamos sendo dominados pelo Deus desse século. E por que eu estou falando isso para você? Se você frequenta alguma igreja, você vai refletir comigo, talvez você concorde comigo. Hoje já não é mais comum você ver manifestações de demônios nas igrejas. Sim ou não? Antigamente era muito comum. E por que eu estou falando isso para você? Porque as pessoas hoje, elas têm entendimento das coisas. Enquanto nós estivermos escondendo os nossos pecados, escondendo algumas coisas, o inimigo ele tem força dentro dessas pessoas. Ele tendo força dentro dessas pessoas, elas até vão à frente. Elas até recebem oração, mas não há manifestação. Porque dentro da mente, a mente foi cauterizada. Alguns anos atrás, você encontrava-se com pessoas, mas elas tinham o desejo de ser livradas dos males que estava a escravizando. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas elas têm alguns conhecimentos e elas querem viver daquela maneira, é a escolha delas. Elas têm entendimento. Por isso que ele fala aqui, o apóstolo Paulo, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para que eles não vejam. Para que eles não vejam o resplandecer do evangelho, o resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo.
Só que você vai observar que ele fala aqui nos primeiros versos, que ele fala, olha, portanto, visto que temos esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, nós não desanimamos, pelo contrário, denunciamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Quem que tem esse ministério? Os filhos. Eu e você, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos entender a política nessa atualidade. E por que nós estamos vivendo tudo que estamos vivendo, e que não é sobre escolher esse ou aquele, é sobre uma ideologia. Você está escolhendo sobre ideias, um conjunto de ideias, você está escolhendo sobre o que vai reger, quais costumes vão reger a moral do nosso país. Quais são os costumes, qual é a moral que vai reger? Entende? O que vai ser valorizado? O que vai ser autorizado? O que vai ser permitido? É disso que nós estamos falando. E não é só sobre permissões, mas também sobre proibições. A gente precisa analisar, ouvir. A gente precisa entender que o ministério é nosso, portanto, visto que temos esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, ele está falando, nós não desanimamos, pelo contrário, nós denunciamos as coisas que por vergonhosas elas se ocultam, não andando com engano, nem torcendo a palavra de Deus. Nós não podemos torcer a palavra de Deus, não nós que temos esse ministério. Aí ele fala aqui, olha, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Então o que nós temos que fazer? O que ele está falando? Antes nós estamos recomendando a consciência de todo homem. Que você leve todo homem a ter a consciência, a pensar, refletir, analisar e escolher da maneira certa, à luz da palavra de Deus, aquilo que o Senhor escolhe. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha de verdade que um homem ele tem poder de convencer toda uma nação? A Bíblia fala que não foi dado esse poder para nenhum homem. A Bíblia fala para nós, o Senhor Jesus nos fala ali nos evangelhos, que a nós foi dado o dever e a autoridade de anunciar o evangelho, a ir a toda criatura e falar a verdade. Do Espírito, dentro da missão, a responsabilidade do Espírito é convencer. Então deixa eu te falar, quando a gente volta para os vídeos anteriores que a gente leu, Deuteronômio 17, você vai ver que a palavra fala que Deus ele dá uma ordem para Moisés, para que o povo escolha aquele que ele escolheu. Então deixa eu te falar, a gente não está falando de uma nação inteira que é cristã evangélica ou cristã católica, pode até ser um número grande, mas a gente está falando de uma nação que, independente de religião, tem sido convencido pelo Espírito de Deus a escolher um homem. Por causa do quê? Por causa dos princípios. Por causa dos valores de Deus que ele está trazendo na terra. Por quê? Porque ele não tem abandonado a Deus e entendido, feito com que a nação entenda sobre Deus. Isso é tão sério, queridos. Isso é tão sério, a gente precisa abrir o nosso entendimento. Ele está falando aqui sobre uma consciência. Nós recomendamos a consciência de todo homem. E todas as vezes que você recomenda as pessoas a refletir, a analisar, a pensar, você está fazendo isso na presença de Deus. Aí ele fala pela manifestação da verdade. Deixa eu te falar, uma pessoa, por mais sincera que ela seja, por mais autêntica que ela seja, por mais assim, espontânea que ela seja, ela não tem poder de convencer toda uma nação. E vamos falar, nação brasileira é grande pra caramba. Pensa num país gigantesco. Não tem poder se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus convencer uma nação. Então você percebe que não é sobre esse ou aquele. É quem o Senhor escolheu e tem convencido uma nação a escolher. Por quê? Porque ele está falando aqui, olha, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Não estou falando aqui de uma pessoa perfeita. Se você lê a palavra de Deus também, peraí, meu Deus, traz aqui, Jesus, a minha memória. Eu sei, Jesus, desse versículo, mas traz a minha memória, porque eu não separei aqui, Aba. Por favor, nos auxilia. Deixa eu te falar, olha aqui, ó. A palavra de Deus fala que o reino de Deus, ele vai se dar. Espera aqui que eu vou achar em nome de Jesus. Aba, querido.
ele vai trazendo as palavras aqui na minha mente, gente, e aí ele tem que me dar um respaldo. Oxa, é porque assim, é como eu disse, tem muita coisa da palavra de Deus que vai vindo assim, que dá embasamento para as nossas escolhas, sabe? Que vai nos dando assim parâmetros para a gente escolher certo. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que é perfeita. Não estou falando aqui de um governo que vai ser perfeito, porque a palavra de Deus fala que um governo justo e perfeito só vai se dar. Eu estou falando com você, mas eu estou procurando aqui, tá, gente? Vai se dar somente na vinda do nosso Senhor Jesus. Entende? Então a gente não tem que ficar, achou. É isso mesmo, Aba? É Romanos 14. Romanos 14, versículo 17, fala assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Uau! Ainda não é esse texto que eu estava procurando, mas ele fala aqui do reino de Deus que ele não é comida, ele não é bebida, ele é justiça, ele é paz e alegria. E aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e ele é aprovado pelos homens. Também pode ser isso, mas o que eu ia falar para você é que o Senhor, ele nos fala que o reino de Cristo, um reino de justiça, um reino de amor, que é o que a gente busca, a justiça, ele só vai se dar na vinda do Senhor. Não tem homem, a Bíblia fala que não tem homem na face da terra perfeito. Não tem. Ele fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos. Então todos nós vamos ter falhas, todos nós vamos ter pecados, mas qual é aquele que se aproxima mais daquilo que Deus, daquilo que é a vontade de Deus? Entende? É disso que nós estamos falando. Então, voltando aqui para 2 Coríntios, e falando também sobre Deuteronômio 17, que fala que é para os homens escolher aquele que Deus escolheu. Quem tem o poder de convencer as pessoas é só o Espírito Santo. E aí, para a gente concluir, ele fala que, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Ei, o evangelho é seu. O evangelho é nosso agora. Ele está falando aqui, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, se o evangelho que você tem recebido como teu não te traz essa clareza de responsabilidade, ele está encoberto para os que estão perecendo. Aí ele fala aqui, olha, e para os que... mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. E está encoberto para esses que estão perecendo, por quê? Porque esses tais têm sido enganados pelo Deus desse século. O Deus desse século tem cegado o entendimento. Entendimento de quem? Dos incrédulos. E aqui incrédulo não está falando de ímpio. Está falando de quem não acredita exatamente aqui, ó, que ele tem esse ministério. Não está falando aqui desses que têm a verdade e não denunciam as coisas que por serem vergonhosas se ocultam. Não andam, sabe? Essas pessoas que não andam no engano e não torcem a palavra de Deus. É disso aqui que está falando. É só você ler o texto aí. Esses incrédulos que não acreditam. Não, as coisas não vão acontecer assim não. Meu, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que até uma criança, Provérbios fala que até uma criança se dá a conhecer pelas suas ações e pelas suas falas. Quanto mais um adulto, é só você ouvir a pessoa falar. Só você procurar vídeos anteriores. De X e de Y. Pronto, você já vai saber. E aí você faz as suas escolhas com consciência, com entendimento, baseado na tua fé. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você deve sim fazer uma escolha segundo o que você crê. Tá bom? O que você crê? Quais são os princípios? Quais são os valores que você crê? Aí sim você vai estar sendo fiel àquilo que você crê. Então, se você crê no Y, que os princípios dele tá de acordo com os seus, faça isso. Você vai andar segundo a tua fé. Se você está falando que o X é aquilo que você acredita, então vai lá, vota, faz isso. Assina, escolhe, autentica, bate o martelo. Pronto, tá simples. Eclesiastes fala que todas as nossas obras no dia do Senhor
nós vamos prestar contas ao Senhor. Daquelas que foram feitas à luz e daquelas que estão ocultas. Todas elas serão expostas diante daquele que há de nos julgar. Eclesiastes fala sobre isso. Porém, lá em Tiago, você vai ver que a palavra fala que aquele que sabe, tem conhecimento do bem e não faz, peca. Está pecando também. Entende? Então é muito mais do que ser religioso. É muito mais ser frequentador da igreja. É você praticar, não ser somente um bom ouvinte, mas ser um praticante operoso daquilo que é verdadeiramente princípios, valores eternos. Eu queria, para a gente concluir esse texto, que ele fala aqui, ó. Aí ele fala aqui no versículo, ainda no versículo 4, ao qual nós estamos lendo de 2 Coríntios 4, ele fala, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam o resplandecer da luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ó o versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como seus servos, por amor de Jesus. Verso 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo brilhou em nosso coração. Jesus Cristo brilhou em nosso coração para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eita, 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 eita. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12, diz o que para nós? Portanto, sejam fortalecidos no Senhor. Sejam fortes no Senhor. Vistam-se de toda a armadura do Senhor, porque a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra seres humanos. A sua luta é contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Deixa eu te falar novamente. Hoje você não vê manifestações demoníacas, porque hoje é o entendimento das pessoas que estão cegos. Elas não aceitam mais, elas não assumem. E quando a gente põe para fora, quando a gente é liberto de um domínio das trevas, a qual nós estamos lendo aqui em 2 Coríntios, quando há um reconhecimento de pecado, quando há um reconhecimento de uma escravidão, quando há o reconhecimento de um domínio. Porque senão a gente continua escravo. Não é? E por que eu tô falando isso? Porque eu me movo vocacionalmente como pastora na igreja onde eu congrego aqui, e a gente observa e acontece situações, não só por observar, mas acontecer situações como essa, da gente estar orando, buscando libertação e não acontecer nada, e as coisas não mudarem. Em outro momento você ora, busca e manifesta, só que aquele espírito não sai. E aí quando você paralisa toda a ação do maligno ali, você fala, a gente precisa conversar, tem alguma coisa escondida aí. A ação do maligno nesse momento ela foi paralisada, mas o espírito das trevas ele continua aí. Então você precisa confessar. Tem pessoas que confessam e tem pessoas que voltam. Tem pessoas que não confessam e tem pessoas que voltam e falam, olha, realmente tem isso, isso, isso. Então vamos para a libertação? Porque enquanto tiver coisa escondida, o diabo tem a gente aqui, ó. Isso é sério, é muito sério. Eu queria que pra gente caminhar pro final, eu queria que você fosse comigo em 1 Coríntios. Volta aí em 1 Coríntios capítulo 2. Meu Deus, a hora voa. A hora voa comigo, santo Deus. Ó, capítulo 2, versículo 16. Olha que fala aqui, ó. 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 2, 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, pensamos como Cristo pensa. Nós precisamos buscar entendimento na mente de Cristo. Nós precisamos compreender o que Cristo compreende. Deixa eu te falar uma coisa, você é chamado pelo nome do Senhor, você precisa abrir os teus olhos e compreender o que nós estamos vivendo na atualidade. Nesse tempo, o Deus desse século, que é o Deus do engano, tem cegado o entendimento de muitos, para que eles não vejam o resplandecer da glória de Deus.
E eu acredito de verdade que o governo de Jesus, o governo de justiça, um governo de amor, um governo de paz, como a palavra de Deus diz, um governo de alegria, é só o Senhor que vai estabelecer isso, mas nós preparamos o caminho. Você lembra de João Batista? A palavra fala que a primeira vinda de Jesus, ela foi preparada por João Batista. Ele preparou o caminho do Senhor Jesus. Nós precisamos preparar o caminho do Senhor Jesus. Nós precisamos compreender isso nesse tempo que nós estamos vivendo. E você precisa entender que a história da igreja no mundo, para cada época, para cada geração, para cada tempo, para cada século, ela tem uma história a ser escrita. E você não pode querer ficar fora disso. Você precisa pedir para o Senhor: Senhor, me dá entendimento. Abre os meus olhos. Eu quero ter consciência da verdade. Eu não quero ser dominada pelo espírito do engano. Eu não quero, Senhor. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Eu quero entender a missão e a responsabilidade de posicionamento da tua igreja nesse tempo. Eu quero fazer parte porque eu sou tua igreja. Olha o que ele fala aqui, ó. Eu queria que você lesse comigo, aqui a partir do versículo 12, ainda de 1 Coríntios 2, ele fala assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Explicamos coisas espirituais aos que são espirituais. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer explicação espiritual para entender e se mover de maneira certa. Entende? Então ele está falando aqui, olha, ensinadas pela sabedoria, não ensinadas pela sabedoria humana, pelas palavras humanas, mas ensinadas pelo Espírito. E Espírito aqui está com letra maiúscula, então está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, explicando coisas espirituais aos que são espirituais. Aí ele diz ainda no versículo 14, ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Elas só podem ser entendidas de forma espiritual. Por isso que eu te falei, bem-vindo à guerra cultural. Bem-vindo. Aí você vai ver que ele fala aqui, versículo 15, porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa dar conselhos? Quem conheceu a mente do Senhor? Aí ele fala, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você precisa entender isso. Você precisa receber isso no seu espírito. Eu queria que você fosse comigo, bem rapidinho, para a gente caminhar já para o final também. 2 Coríntios, capítulo 4. E aí a gente já caminha para o final. Depois de 2 Coríntios, já prepara Provérbios 29 para a gente encerrar com tudo. Tá bom? Olha aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 2. Versículo 1 até o 4. Olha lá, ó. Lhe digo solenemente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Lhe digo solenemente, na presença de Deus e Cristo Jesus. Ó, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Quando Jesus vier, ele há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo reino dele. Né? Ele está falando aqui pelo reino. Ó, versículo 2. Prega a palavra, esteja preparado, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Corrige, repreende, exorta com toda paciência e ensino. É o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Doutrina fala de ensino, tá? Ó, versículo 3. Pois haverá tempos em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Vai chegar momento que as pessoas não suportarão o verdadeiro ensino. Chegamos ou não chegamos nesse tempo, gente? Fala aí.
Fala. Fala que eu te escuto. Olha a hora, olha a hora. Vamos. Pelo contrário, ó, que o versículo 3 fala. Eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Segundo seus próprios... Eu tô rindo, gente, por causa da minha palhaçada, viu? Não é porque o texto é de graça, não, é sério. Eu tô rindo por causa da minha palhaçada. Ai, Jesus, me ajuda. O espírito de alegria está sobre mim. Vamos falar sério. Olha o versículo 3. Pois haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, não suportarão o verdadeiro ensino. Pelo contrário, elas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se deixarão, e deixarão de ouvir a verdade. Eles vão se recusar de ouvir a verdade. Ai, meu Deus. Entretanto, entregando-se a fábulas. As pessoas, elas vão deixar de ouvir a verdade. Elas vão se recusar a ouvir a verdade. Nós estamos vivendo isso ou não estamos? Estamos ou não estamos? Estamos. Você quer falar a verdade, você quer tentar trazer luz para a pessoa entra numa discussão, uma briga. Deixa eu falar uma coisa, não entra nessa armadilha do diabo, viu? Se vai gerar briga, se vai gerar discussão, fala, opa, pera, paz e amor, tá tudo certo, então é isso. Você quer ficar com esse entendimento, você quer ficar com essa mentalidade, ok. Eu tenho a mente de Cristo, tá tudo certo, nós não vamos brigar. Não entre discussão por causa do que nós estamos vivendo na atualidade, que envolve política. A política e a religião está totalmente envolvida, mas você não vai se envolver em contendas e nem brigas. Você não. Porque você tem a mente de Cristo. E você vai ver aqui que o próprio texto está falando para nós que essas pessoas, elas vão se recusar a ouvir, elas vão sentir coceira no ouvido, elas vão se recusar a ouvir a verdade. E elas vão se entregar a fábulas, elas vão se entregar a falatórios imaginários, elas vão se entregar a lendas. Entende? E se você entra no barulho do diabo, o que o diabo quer? Que essas pessoas, elas acabam discutindo, brigando, e aí você perde o acesso de comunicação, porque você tem acesso com as pessoas através da comunicação. E vou te falar uma coisa. Por minha conta, o que eu vou falar, tá? Uma vez que você perde a comunicação, para você recuperar como ela era antes, é quase impossível. Por que eu falo quase? Porque vai exigir muito esforço, muita conquista, muito investimento, muita paciência, muita perseverança, muito amor, muito. Então, o que o diabo quer? Ele quer violar a comunicação. E violando a comunicação, você perde o acesso ao coração dessa pessoa. Perdendo o acesso ao coração dessa pessoa, dificilmente você vai conseguir falar do amor de Jesus para ela. Jesus, ele quer que você transfira. Então, você precisa pensar nisso. As pessoas, elas não vão se deixar ouvir pela verdade. E elas vão recusar ouvir a verdade. Mas elas vão se entregar a histórias imaginárias, a fábulas, a lendas. Entende? Olha o que o versículo 5 o Senhor fala para mim e para você. Versículo 5. Tu, porém, você, eu, porém, seja sóbrio, seja lúcido em todas as coisas. Eita Deus poderoso! Suportando as aflições, faça o trabalho de um evangelista. Cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Cumpra cabalmente o teu ministério, que nós falamos em 2 Coríntios, capítulo 4, né? Deixa eu ver aqui minha anotação. 2 Coríntios 4. Só que você vai ver que aqui o apóstolo Paulo estava dando, ele estava dando um conselho solene perante a todos. Tinha várias pessoas. Ele está falando, eu lhe dou esse conselho solene diante de Deus e diante de Cristo. Por que ele fala que era solene? Porque ele estava diante de outras pessoas, estava tendo talvez um evento ali no momento. Só que ele não estava falando só diante das pessoas, ele estava falando diante de Deus e das pessoas. Então você precisa prestar atenção que esse tempo já começou. Nós já estamos vivendo 2 Timóteo 4, ok? E para a gente encerrar, corre em Provérbios 29, para que a gente encerre aqui
com chave de ouro e vamos para a oração. Provérbios, capítulo 29. Mas eu quero ler para você na versão transformadora, que tá mais clara assim para você entender. Provérbios 29, versículo 1 e 2, e a gente encerra aqui. Diz assim, olha, versículo 1 de Provérbios 29. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Uma pessoa que ela se recusa a aceitar a repreensão, ela vai ser destruída de repente, sem que ela possa se recuperar. Ela vai ser destruída e não vai ter como se recuperar mais. De quem é essa pessoa? Quem se recusa a aceitar uma repreensão. Versículo 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Versículo 4. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige suborno a destrói. Tá falando o quê? Quando ele fala aqui de um rei justo, que ele traz estabilidade para a nação, ele traz segurança, ele traz tranquilidade, não é? Ele estabelece princípios. Já um rei que exige suborno, ele destrói a sua nação. O que é exigir suborno se não corrupção, gente? A própria Bíblia, por isso que eu estou falando, a Bíblia ela fala de tudo. Ela fala de tudo. A Bíblia é poderosa. Eu esqueci de falar aqui para você, porque 2 Timóteo, olha o que fala aqui da palavra de Deus. 2 Timóteo, ainda no capítulo 2 Timóteo 3, olha o que fala o versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para a instrução na justiça. A palavra de Deus, ela é útil para tudo isso. Aí ele fala aqui, olha, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você precisa buscar na palavra de Deus. Como eu disse, a palavra de Deus, ela fala sobre política, a palavra de Deus, ela fala sobre cidadania, a palavra de Deus, ela fala sobre religião, a palavra de Deus fala sobre tudo que envolve a tua vida. Entenda isso e aceite de uma vez por todas. E por quê? Para quê que a palavra de Deus ela é útil? Para quê? Para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deixa eu te falar, você tem uma responsabilidade seríssima com a tua nação e com o reino de Deus. Porque todas as coisas que nós fazemos, elas serão expostas sim. E você tem responsabilidade e eu quero te convidar a você fazer essa oração comigo, declarando o amor de Deus. Declarando a vontade do Senhor manifesta em nome de Jesus sobre a nossa nação. Simbora? Feche seus olhos. Meu Deus, olha a hora. Abba, obrigado pelo poder da tua palavra. Obrigado pelo poder do teu Espírito. Obrigada, Jesus, obrigada pela sabedoria. Tua palavra nos diz, tua palavra nos garante que só discerne as coisas espirituais, aqueles que são espirituais, e eu quero agora te agradecer por essa verdade. Eu quero agora que um espírito de convencimento seja derramado sobre cada pessoa que me ouve, sobre a minha vida nesse momento e cada um, Deus, que ficou até agora comigo aqui nesse momento de estudo, Senhor. Abre a nossa mente para viver, Senhor, exatamente no tempo a qual o Senhor nos inseriu. Nós assumimos a nossa responsabilidade como povo de Deus. Nós assumimos a nossa responsabilidade como igreja do Senhor na terra. Nós assumimos a nossa responsabilidade como cidadãos que pertencem hoje de forma humana a essa nação. Nós cremos que de forma humana o Senhor nos enviou para essa nação. E também declaramos que nós vamos nos manifestar a Deus como filhos que pertencem a uma pátria que é celestial e que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos fazer parte sim de tudo aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Nós te pedimos perdão pela nossa negligência, pela nossa omissão, pela dureza do nosso coração, muitas vezes pela nossa ignorância, intolerância. Te pedimos perdão, Abba, nos perdoa. Traz remissão para a nossa mente, traz remissão para as nossas palavras, traz remissão para os nossos atos, para que a gente possa sim se manifestar com conhecimento e entender
entender o tempo que nós estamos vivendo, esse século que nós estamos vivendo. Ah, Senhor, nós te pedimos, toma a direção do Brasil, nós abençoamos essa nação. Pai, que cada cidadão brasileiro possa escolher por aquele que o Senhor escolheu. Nós aceitamos como nação sermos convencidos pelo Teu Espírito, que não seja o nosso querer, que não seja a nossa vontade, mas que seja segundo o Teu querer. Nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos essa nação, abençoamos essa terra. Nós amamos o Brasil e declaramos ordem e progresso para a nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por você estar comigo aqui até agora. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor te dê a paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, curte, compartilha, comenta e até o próximo vídeo. Eu te aguardo. Beijo, tchau, fui!